A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Mais uma vez quero trazer uma palavra para você, uma palavra de Deus, e que seu coração, sua mente receba com muito amor, com muita atenção, e que você venha a praticar o que Deus vem ensinar para você. Guarde no seu coração, guarde no seu espírito e leve para outras pessoas. Multiplique o que Deus vem a falar para você. Sempre que falamos da verdade, a verdade ela incomoda as pessoas. A verdade ela deixa as pessoas constrangidas, porque nós estamos numa época assim de intolerância, as coisas são relativas e eu fico observando que isso não é só exatamente de hoje. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você lê a Bíblia, você vai ver que os profetas, eles sofriam muito, porque eles falavam a verdade. O que Deus mandava eles falavam para a nação, e a nação nem sempre aceitava isso, né? E hoje também as profecias, há uma brincadeira muito grande, pessoas querendo serem profetas, mas existem homens e mulheres de verdade que profetizam o que realmente Deus fala. Porque a profecia tem que vir de Deus, a sua boca tem que ser uma boca de Deus. E um dos profetas que me chama a atenção, principalmente quando nós falamos de Jesus, algo que é interessante, quando você fala de Jesus, você fala da verdade de Jesus, você fala da palavra que é Jesus, muitos ainda rejeitam pessoas que estão na rua, rejeitam pessoas que às vezes estão dentro da igreja, rejeitam, por incrível que pareça. Mas há um profeta chamado Isaías, que o livro dele foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. E o próprio nome dele significa o Senhor é salvação. O próprio nome dele já é uma própria profecia. E esse profeta ele profetizou durante alguns reinos de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, no reis de Judá, né? Isaías ele profetizou num período muito crucial na história de Judá e Israel. Ambos o reino do norte, né, e o reino do sul, só para você começar a compreender. Haviam experimentado cerca de meio século de poder e prosperidade crescente. Israel ele era governado por Jeroboão e outros 6 reis de menor importância assim que tinham sucumbido ao culto pagão. Judá sob Uzias, Jotão e Ezequias. Manteve uma conformidade exterior à ortodoxia. Mas gradualmente foi caindo assim, num sério declínio moral e espiritual. Lugares secretos de culto pagão eram tolerados, o rico oprimia o pobre, as mulheres negligenciavam suas famílias em busca de prazer carnal. Muitos dos sacerdotes e profetas tornaram-se bêbados, que queriam agradar a homens. Veja bem, eles queriam agradar, eles queriam fazer coisas do mundo para agradar os homens e não agradar a Deus. Embora estivesse para acontecer mais um reavivamento Judá sobre o rei Josias, estava claro que Isaías, que a aliança registrada por Moisés, lá em Deuteronômio 30, 11, 20, havia sido tão inteiramente violada que o cativeiro e o julgamento era inevitável para Judá, assim como era também para Israel. Isaías, ele entrou assim no seu ministério aproximadamente na época da fundação de Roma, e de seus primeiros aqueles Jogos Olímpicos, esse que a gente conhece hoje, foi mais ou menos nessa época que começou aqueles Jogos Gregos. As forças europeias ainda não estavam preparadas para grandes conquistas, mas diversas potências asiáticas estavam olhando para além das suas fronteiras. A Síria, particularmente, estava inclinada à conquista ao sul e ao oeste. E o profeta, que era um estudioso dos assuntos mundiais, podia ver que o conflito era iminente. E a Síria conquistou Samaria. Veja bem, olha, presta atenção. O profeta ele tinha um conhecimento disso tudo. Ele não era uma pessoa que não tinha conhecimento, mas ele tinha. Um dos propósitos de Isaías era declarar o descontentamento de Deus com o pecado e o julgamento desse pecado em Judá, Israel e nações vizinhas. Ele profetizava para as nações. Quase todas as palavras hebraicas para o pecado são empregadas pelo profeta. Um propósito paralelo era esforçar-se para tirar o povo de Deus da desobediência, assim, para evitar o desastre. Um propósito que foi apenas parcialmente
alcançado, parcialmente. Mas talvez o maior propósito tenha sido estabelecer um fundamento de esperança. Presta atenção, é a promessa para o remanescente fiel do povo de Deus. Por isso que Isaías, quando ele escreve um livro cheio de promessa, de restauração e de redenção, do advento garantido do Messias, de salvação. Ao nome dele, Messias, salvação, para todas as nações e do triunfo do propósito de Deus, apesar dos intervalos e de sofrimento. Ele tentava mostrar para as pessoas que viria, o advento que viria, o Messias, para salvar a humanidade. Preste atenção, 700 anos antes de Cristo. E olha só que, se você conhece um pouco da palavra, você sabe que no capítulo 9, ele profetiza a vinda de Jesus. E ele fala assim, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e todas as vestes revolvidas em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele está falando de Jesus aqui. Você acha que as pessoas naquela época simplesmente aceitou as palavras de Isaías? Não. Você acha que simplesmente as pessoas vão aceitar as nossas palavras? Também não. Porque há uma barreira na mente das pessoas, porque olham para o mundo. E olha que ele fala também sobre Jesus em Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, ele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados. Ele está mostrando que Jesus na cruz, há 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, ele está mostrando que Jesus na cruz levou sobre ele todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todas as nossas doenças. Ele levou todo o pecado. Vamos continuar lendo para você entender. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou seja, todos os nossos pecados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Quando você lê a história de Jesus,
você vai ver que ele foi colocado entre dois malfeitores, mas ele foi colocado num local, ele foi enterrado, vamos dizer assim, foi colocado numa tumba aonde não tinha, nunca ninguém tinha usado. José da Arimateia leva ele naquele lugar, coloca ele naquele lugar, ele requer o corpo de Jesus e coloca ele ali, naquele local, naquela sepultura. Ele é sepultado como se fosse um rico, um lugar nobre para a época, entendeu? Mas ele estava ali antes com os perversos. Há 700 anos, Isaías falava de Jesus, do mesmo jeito que você vê nos evangelhos. E quando você vai para os evangelhos, você vê o quão as pessoas também, com a vinda dele, a vivência dele, e as pessoas não queriam ele. Tanto é que João, quando ele começa, o evangelho de João, quando ele começa, ele fala, no princípio era o verbo era Deus. Ele vai falar que ele foi rejeitado entre os seus. Totalmente rejeitado. Totalmente rejeitado. E Jesus, ele veio mostrando a verdade. Jesus veio quebrando a religiosidade. Jesus veio quebrando essas barreiras de cultura, que a cultura é isso, que a cultura é aquilo. Gente, nós temos que entender que nós temos a verdade na nossa frente. Então é muito mais fácil falar assim, aceite isso porque é cultura, aceite aquilo porque é cultura. E essas culturas vão entrando na igreja. O mundo vai entrando cada vez mais na igreja. E as pessoas não querem comer da carne e nem beber do sangue. Porque elas querem algo do desejo da carne delas. Olha o que Jesus fala no Evangelho de João 6,26. Ele fala assim, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque visse sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu. É meu Pai que vos dá, perdão. É meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou e não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto,
Todo aquele que da parte do meu Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. A vida eterna. É isso que nós precisamos. A vida eterna. Nós precisamos entender quem é Jesus. Eles procuram Jesus para conseguir alguma coisa. Muitos hoje vão para a igreja, vão buscar pessoas que estão ali profetizando, ou pastores, igrejas grandes e pastores que têm renome. Sabe para quê? Porque eles querem fazer uma troca. Eu dou isso, mas eu quero ter um carro, quero ter uma casa, quero ter dinheiro, quero isso, quero aquilo. Oram pedindo e declarando como se tivesse poder sobre Deus. Eu oro para que tal coisa aconteça em tanto tempo e tal, e vai acontecer porque eu declaro, eu determino. Isso não existe. Eu quero em tanto tempo tal coisa. Isso não existe. Deus é soberano. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Ele tem que comandar a sua vida, não você querer comandar a vida do Espírito Santo. Muita gente está esquecendo que é barro e fica se achando que é oleiro. Ele é o oleiro. O oleiro determina o que fazer com o barro. Nós temos que buscar a vida eterna crendo em Jesus. Muitos estão buscando sinais e vão ser enganados. Vão ser enganados. Como já tem muita gente hoje enganando muita gente por aí. Você sabe por que tem muitos falsos profetas? Falsos pastores? Porque tem muitos falsos crentes. Vão querer comer o pão que não é do céu, achando que é pão do céu. Porque Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele diz assim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha o amor de Cristo. Sejam obedientes para aprender a amar. Sabe? Aprenda a amar a Deus. Sabe por que você tem que aprender a amar a Deus? Para você ficar parecido com Ele. Para você ficar parecido com Ele. Precisamos disso. Precisamos disso. Porque quando falamos de Jesus à sua volta, as pessoas pensam que é mais um fanático, algo que falam por aí, há um fanatismo estranho. Ah, fala que vai voltar, mas não volta, mas não volta. Acha que nós queremos mudar o mundo? Sim, nós queremos mudar o mundo, sim. Eu quero mudar o mundo. Se você também pretende mudar o mundo, é só você levar o Evangelho à frente. Ide e levar o Evangelho a todos. Você tem que ser fanático por Jesus, você tem que ser radical por Jesus. A sua causa tem que ser Jesus. Porque a obra de Jesus, ela salva vidas. Você tem que querer o pão do céu, sabe por quê? Porque Jesus vive. Me mostre alguma religião o qual esse líder está vivo. Me mostre alguém que se disse profeta, o que veio do céu, que está vivo. E eu não falo de religião, eu falo da palavra. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, ele foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe, como eu comecei falando, contudo, a verdade deixa as pessoas escandalizadas, porque relativizam as suas teorias, filosofias, denominações, crenças, estão enraizadas em suas mentes e não conseguem entender a verdade. Não conseguem ver Jesus como o único Salvador, para que precisam, porque eles, assim, as pessoas hoje, ainda hoje precisam de ídolos, feitos por mãos de homens. E elas vão fazer o quê? Vão adorar esses ídolos.
Veja aí quantas religiões existem no mundo, quantas seitas existem no mundo. E veja como o homem quer manipular Deus. Sabe por que ele quer manipular Deus? Porque os deuses criados por eles estão manipulados por eles. Mas essas pessoas têm um grande vazio dentro delas, porque não entenderam que ela tem que preencher esse vazio com Jesus. Olha como é dura a palavra de Deus. Olha como é duro quando ele fala assim, ó. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. É, para a época, algo pesado, e para hoje muita gente acha isso algo pesado. E o discípulo, ele responde, ele fala assim, ó, à vista disso, muitos seus discípulos o abandonaram. Porque muita gente vai abandonar você quando você começar a falar a verdade. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Veja bem, não é para onde iremos, é para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para quem iremos? Para quem? Você só pode ir para Jesus. Você quer preencher seu vazio? Vá para Jesus. Você quer entender o perdão? Vá para Jesus. Você quer entender como é amar o próximo? Vá para Jesus. Como é amar a Deus que você não vê? Entregue sua vida a Jesus. Sabe por que é mais fácil você criar uma imagem e adorar do que você obedecer ao Senhor? E a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. E te falo mais, a fé, ela tem que ser extremamente racional. Você tem que amar a Deus, conhecer as Escrituras, conhecer Jesus e saber que é real. Nem que seus olhos não vejam, mas você está sentindo Ele, a presença dEle. Suas mãos não tocam, mas você sabe que Ele está ali. Não é uma fé fideísta, é uma fé racional. Temos que saber a quem cremos e por que cremos. Nunca numa fé cega, uma fé sem rumo, uma fé que você não sabe para onde vai. Por que eu creio nisso, naquilo? Não. Você tem que ter consciência de quem é Jesus, que é o pão do céu, que diz para comermos da sua carne e bebermos do seu sangue. Ele morreu e derramou seu sangue por nós. Olha, quando Jesus está na frente de Pilatos, quando ele entrega Jesus, Pilatos diz que não viu defeito nenhum nem culpa. Sabe por que ele não viu nenhum defeito em Jesus? Porque ele era o cordeiro que tinha que ser sacrificado. O cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele era o cordeiro. Por isso que é, para quem iremos? O Santo de Deus, o pão do céu, ele vive, porque ele é o caminho. A cada dia, eu vejo muitas pessoas fora do caminho. Colocam suas sementes à beira do caminho ou comem suas sementes. Sabe o que acontece? Elas não frutificam. Para quem iremos? Para quem iremos? Jesus tem a palavra da vida eterna. Jesus é o pão da vida. Eu vi essa semana um vídeo e era um pregador em São Paulo, na Avenida Paulista, ele pregando justamente sobre Jesus, que ele é a salvação, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele pregando ali, falando alto, até que chegou uma pessoa e falou que ele estava cometendo um crime. Brigando com ele, gritando com ele. Sabe por quê? Porque ele estava falando a verdade e estava incomodando aquelas pessoas que não queriam ouvir a verdade.
mas você tem que falar a verdade. Jesus é o pão da vida, beba do cálice e come do pão. Creia na palavra. Não seja incrédulo. Saia hoje, agora, dessa religiosidade. Fuja de líderes corruptos que querem comer as carnes das ovelhas, porque o dono das ovelhas é Jesus. Nós, pastores, estamos na terra para cuidar das ovelhas de quem? Das ovelhas de Jesus. Nós não somos dono das ovelhas. Ele virá e a igreja tem que estar pronta. Igreja, você não tem que estar se aprontando, você já tem que estar pronta, sem ruga, sem mácula. Esteja pronto, meu irmão, esteja pronta, minha irmã. E não tenha medo de falar a palavra. Não tenha medo de apresentar Jesus para as pessoas. Não tenha medo de seguir o caminho, a verdade e a vida. Entregue tudo para Ele. Entregue a sua vida para Ele agora. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Pai amado, toque nessa pessoa que está ouvindo essas palavras. Que ele entenda que lá atrás, há 700 anos atrás, antes do nascimento de Jesus, os profetas já falavam de Ti, Pai. Já falavam de Jesus. Isaías, um profeta messiânico que falava muito de Jesus. E hoje nós temos que dar continuidade, porque o Senhor deixou uma ordem, ir de levar o Evangelho a todos. O mundo tem que conhecer o Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, fale agora para Deus, eis-me aqui. E seja um protagonista, um arauto do Evangelho. Fale, entregue a sua vida, saia da religiosidade e conheça Jesus. E fale mais de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A salvação está em Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que a sua vida seja uma vida próspera, de muita paz, e que Jesus esteja dentro da sua casa. Que as bênçãos que são do céu, que são eternas, estejam sobre você, em nome de Jesus. Amém.